Fala pessoal, bem-vindo ao Recon Talks, o programa que traz para você os bastidores dos investimentos, que conecta pessoas e negócios de todo o ecossistema do mercado financeiro. Sou Júlio Radinai, host do programa com Luiz Cláudio, e juntos vamos conversar com clientes, parceiros, líderes e empreendedores que vêm moldando o mercado. No episódio de hoje temos uma convidada super especial, Nanda Figueiras, a famosa NF, ela que é influenciadora digital, colunista de moda do portal Léo Dias e criadora do conceito My Bag My Life. Nanda, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso se eu chamava de Nanda, Fernanda, Nanda. NF ou a patricinha mais legal de todas. São É, várias é. personalidades em uma só, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E eu achei incrível a gente realmente poder falar sobre outros tipos de investimento que existe. Perfeito, Verdade. perfeito. Nanda, prazer ter você aqui com a gente, escutar essa Prazer é sua meu. trajetória. Conta pra gente como é que começou esse teu envolvimento aí, né, com a mídia digital, com as mídias sociais. Como é que foi esse começo aí? Quando eu comecei, eu não sabia que eu estava começando e queria ser minha profissão. Acreditem. Quando eu comecei era tudo mato, eu costumo falar. Porque eu era uma menina de 14 para 15 anos de idade, totalmente low profile. Low profile não, porque meu Instagram era aberto, mas nunca pensei em trabalhar com moda, nunca pensei em trabalhar com imagem. Eu não sabia nem o que era ser blogueira. Blogueira realmente antigamente era quem tinha blog. Ponto. E eu fiz uma festa de 15 anos que minha mãe, hoje em dia, eu enxergo ela me projetando. Antigamente não. Já que eu era aquela menina mais quieta, o meu colégio era pequeno, depois que eu fui pro colégio maior, então eu estava ainda passando por essa transição de colégio. Pra vocês terem ideia, eu não tinha nem convidados pra chamar pro meu aniversário. Não era Caramba. aquela pessoa comunicativa no colégio? Zero. Eu era, tipo, muito introvertida, nunca fui de ter muitos amigos. E eu saía distribuindo ingresso, distribuindo, distribuindo. A única coisa que eu pedi no meu aniversário era: "Eu quero uma banda legal". Aí, na época, a gente chamou 2 bandas e ninguém colocava banda grande. E esse aniversário viralizou. Todo mundo começou a me conhecer pelos 15 anos de Nanda Figueiras. E começaram: "Quem é essa menina? Quem é Nanda Figueiras? Quem é Nanda Figueiras?". E começou a gerar esse burburinho. Tanto é que no dia do meu aniversário tinha um monte de penetra querendo entrar. E eu digo que eu sempre fui à frente do tempo, sempre choquei a cidade interiorana. A gente colocou o primeiro aniversário que tinha QR Code, que quando batia era o nome do convidado. Isso Uau. nunca tinha tido numa festa aqui. Então, meus vestidos viralizou porque todo mundo estava acostumado com aquele vestido rodado e tal. Eu coloquei um decotão e coloquei assim, simulado moda. Inclusive, trabalho com esse estilista até hoje. E começou a circular. Aí, depois de um tempo, passou meu aniversário, me convidaram, uma marca muito grande até, vou falar até o nome, Melissa, de sapato, Sim, mano. Aham. me chamou para eu dar opinião sobre a coleção deles. E na hora, eu falei para os meus pais até, aí eles: "Fernanda, que história é essa? Você vai para onde? Você vai, mas vai com seu motorista". Eu disse: "Vamos junto". Ele entrou, tinha que desligar o celular, porque minha mãe começou a achar estranho, não podia levar celular, não podia Coisa fotografar, ela estranha, disse: né? "Vai sozinha não". Aí quando eu fui com ele, aí eu primeiro chegava a primeiro sapato, segundo sapato, você escrevia tudo pra depois você falar o que é que você achava sobre. E eu comecei a falar: "Cara, esse sapato", na hora de falar, todo mundo dizendo que estava lindo, não sei o quê, uma pirralha de 15 anos, um monte de gente muito mais velha. Eu disse: "Não, esse sapato eu mudaria isso, sinceramente, pagar esse valor numa sandália de plástico, pago nunca". Tu E falava eu mesmo, tudo falava isso. sem filtro. Eu E sempre fui muito sem e filtro. na época você ainda não produzia conteúdo, você ainda era mais introvertida. Nenhum. O É. que eu postava era assim, cara, aquelas fotos de Instagram Sim, sim, normal. Sim. Mas os meus 15 anos tinha saído em revista, tinha saído em coluna social, então perfeito. me chamaram por isso, falaram: "Cara, tem muito bom gosto, vamos chamar". E eu comecei a falar. Eu cheguei em casa, contei tudo à minha mãe. Aí minha mãe fez: "Você é uma louca, Nunca mais vai ser chamada. nunca mais vai ser chamada. Fernanda, sinceridade tem que ter até um certo ponto, tem que ter noção". E eu disse: "Tá bom". Quando eu passei, depois de 6 meses em São Paulo, a coleção lançou e estava exatamente do jeito que eu falei. Foi A mesmo. cereja menor era uma coleção de frutas até, eu lembro até hoje. Aí depois disso começou, e a loja me chamava, dizia: "Ó, vem cá, que eu te dou 3 roupas e tu divulga minha marca. Vem cá que eu te dou um óculos e tu divulga". Até que chegou a época vestibular. Eu fiz: "E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida?". Aí meu pai me chamou, nunca esqueço isso na minha vida, meu pai e minha mãe. Aí fez: "Fernanda, ó, se você chegar pra mim e falar: 'Eu quero vender rede de pesca', eu vou lhe apoiar, mas eu quero que você faça a melhor rede de pesca, se especialize nisso. Você tá dando dinheiro a todo mundo e não tá ganhando dinheiro. Das 2 uma, ou você profissionaliza isso, vê alguma forma: 'Pai, ó, eu preciso de uma assessoria em São Paulo, eu preciso realmente profissionalizar', ou você vai assim, o que é que tá faltando? Roupa você sempre teve, óculos sempre teve. Você tá perdendo tempo, em vez de investir esse tempo em outras coisas que você Sim. cresça no seu Perfeito. futuro, em troco de quê? Em troco de roupa?
Mas, ô Nanda, nessa época você falou assim, 15 anos, vestibular, então mais ou menos 17, 18 Aí eu anos. já tinha 17, 18. Naquela altura você tava com quantos seguidores, mais ou menos? Você lembra assim? Cara, eu não passava de 20 mil, não, tá? Eu acho que eu Entendi. devia ter uns 20 e poucos mil. E aí ficava Eu muito acho que naquele sim. limbo, o que é que eu faço mesmo, E né? detalhe, eu fui da época raiz, tá? Eu entrava na foto de Neymar, comentava SDV, sigo de volta, quem me seguisse. Comentava, troca o like. Eu fui guerreira e Ah, é? batalhadora. Olha aí, deu Minha certo, seguidora. né? Que massa. E também o Instagram naquela época era outra coisa, né? Você não sei se você já conseguia monetizar de fato ou se você tava mais usando as marcas para alavancar marca própria, né? A sua pessoa. Era mais isso, né? Era Nessa linha. mais marca própria local. E eu sempre fui muito desenrolada. Exemplo, quando meus amigos. Época da gente de colégio. Todo mundo, festa de 15 anos. Toda menina, toda semana, quer uma roupa nova de 15 Uhum. anos. E tinha festa, e eu negociava, dizia, eu vou, mas tem que liberar eu e mais meus 3 amigos. Aí eu posto sua festa. É isso. Aí eu sempre dizia, minha mãe nunca teve preocupação assim com roupa, porque eu sempre negociava, eu vou pra festa tal, eu vou estar usando sua roupa, posto, minhas amigas vão comprar. Então eu sempre fui muito Sim, desenrolada. entendi. Mas eu precisava no final do mês fechar a conta. É Com isso, Não né? tava Você fechando. não vive de roupa, né? Ninguém vive de roupa. É. E aí, diferente da maioria dos digitais influencers, assim, você ainda tem outro Instagram, que é a Patricinha mais legal, né? Como é que você lida para lidar com os dois Instagrams e o que vai ser postado em um e em outro? Cara, eu digo que o Nanda Figueiras é o que me dá, que vai me fazer ser referência, o que me fez ser referência. E o Patricinha foi um perfil que eu sempre quis mostrar quem eu era. Porque o Nanda Figueiras às vezes assusta. Porque eu falo muito do luxo, poder e da glória, eu sempre falo dos meus bordões do luxo, mas eu não posso popularizar muito, porque senão vai perder o Sim. foco. Então, o Nanda Figueiras, eu me posiciono. Os dois eu consigo monetizar. Sim. Mas o Patricinha é uma comunidade. Eu criei intimidade e laço. Tanto é que tem dia que meu engajamento Patricinha é muito maior do que o do Nanda. Tem nem comparação. E é assim, você tem 50 mil em um mais ou menos, né? E o outro tem 300. Então assim, é o que a gente até vê hoje para marcas, não só de Instagram, assim, você criar pertencimento e uma experiência diferente. Então, massa. E eu consegui fazer aquilo de eu não aceito todo mundo até hoje. Eu Aham. olho rosto por rosto. Então, pra vocês terem noção, tipo, mesmo eu com 50 mil seguidores no Patricinha, tem dia que eu entrego a 37 mil pessoas visualização de stories. É Eu sou mesmo. muito alta. Você Então é que uma filtra? comunidade mesmo, né? Foi Filtro mal. tudo até hoje. Até hoje eu filtro, eu olho cara por cara. E tem dia também que me dá uma doida, eu saio apagando, eu faço, não, na chata, aí E a apago. negativa é por cara mesmo. Olhou, Cara, vou não, essa aqui, passa não. É. cara de Lurex, vai passar não vai passar. É Você isso. estava até falando de monetizar. E um ponto assim que a gente sempre tenta conectar um pouco com dinheiro, investimento também, né? Além de saber da sua trajetória. Hoje no mundo digital para você, como é que é essa divisão de receita que vem? Porque você é colunista, você tem essa parcela do Instagram e também dos dois Instagrams. Como é que ele é dividido hoje a receita final de Nanda Figueiras? Vamos lá. Hoje eu vendo muita publi e o que eu gosto muito é de ter contrato Uhum. trimestral e semestral. Eu faço de tudo para o cliente fechar 6 meses, porque eu não vendo o teu produto. Eu vendo um nome, eu agrego valor ao teu produto e a venda vai ser uma consequência. Então não dá pra eu te linkar, exemplo, vamos vender essa água hoje. Eu vou fazer um post, vai ter venda, mas não vai criar cliente. Vai criar uma pessoa que vai chegar ali, comprar de curiosidade, tô precisando, vou comprar. Mas o que vai realmente agregar o valor à marca, deixar ela o luxo, vai ser postando semanalmente, vai ser olhando, passando pela marca e dizer: "Nossa, aquela que Nanda indica". Então isso é constância. O Recorrência, segredo né? é a recorrência. Então hoje em dia eu gosto de amarrar meus clientes, até para ver um resultado. E é também tranquilo a gente entrar no início do mês sabendo: "Não, vai entrar, eu tenho essas 5 empresas que vai me pagar tanto". Então eu tenho o valor que eu sei que já começa o mês no verde, e eu vou atrás dos outros. Previsibilidade, né, Nanda? Acho que isso é importantíssimo, assim, num contexto geral de você ter essa organização mensal. Você estava dizendo, né, que você tem essa comunidade que você bloqueia, digamos assim, ali, não permite que algumas Eu pessoas permito, o entrem, muro né? de Berlim, eu digo. O muro de Berlim lá, né? E eu acho que isso é muito relevante nesse contexto dessa recorrência que você cria, porque as pessoas, ao saberem disso, elas sabem que você está filtrando tanto quem tá, quanto eu imagino que quem lhe contrata. Eu acho que você Isso. deve dar negativas de contratos, E, né? gente, quer ver também foi uma virada de chave? Eu comecei a entender que quantidade não é qualidade, assim como o seguidor. Eu nunca quis viralizar. Claro que viralizar é uma consequência. Perfeito, Número de sim. seguidor é uma consequência. Mas eu prefiro muito mais falar com o público que eu quero falar.
Exemplo, é muito mais fácil eu filtrar o meu público no meio de 300 mil seguidores do que eu filtrar no meio de 5 milhões. A mesma empresa já fechou comigo, com blogueira de 5 milhões, de 6 milhões. Ela fala, Nanda, assim, a quantidade de vendas é incomparável. Porque eu sei o público que eu tô falando. É Isso, diferente. isso foi estratégico lá atrás? Lá atrás, não. Mas há uns, vamos dizer que uns 7 anos pra cá, sim. Entendi. Isso Eu, foi estratégia. eu gostei de uma conversa que a gente teve recentemente com um pessoal que criou uma comunidade fitness aqui, e aí ele falou justamente isso. Você não escolhe criar uma comunidade, as pessoas escolhem estar com você, né? E eu acho que vem muito desse contexto no seu caso. Mas em relação a essa pergunta você já teve negativas de contrato, essas coisas que as empresas chegam e digam assim, Claro, não vou por crivo, né, da claro. qualidade da empresa, né? Ou às vezes até me acham inacessível. Porque para você contratar uma influencer, você tem que saber quem conversa com sua marca, qual o público que você quer atingir. Hoje em dia, eu vendo tanto um produto de 50 centavos, como eu vendo a Riviera de 100 mil. E eu sei que eu tenho um público para isso. Mas é muito difícil a pessoa que só vende os 50 centavos conseguir vender uma Riviera de 100 mil. E a gente estava até se perguntando assim, vamos perguntar para Nanda se ela já foi chamada para ir pro BBB? E aí, tendo essa pergunta, ainda outra, se você fosse pro BBB, você ia angariar mais seguidores que talvez não fossem na linha do que você tem feito nesses últimos 7 anos. Total. Eu ia criar, na verdade, mais inimizades. Por quê? Eu, infelizmente, não converso com a grande massa. E tá tudo bem. Porque hoje em dia é fácil, você ter milhões de seguidores na internet. É uma receita de bolo que dá certo pra muita gente. É vídeo viral, é humor. Porque a verdade é, o brasileiro muitas vezes tem preguiça até de ler, de interpretar. Então, um vídeo rápido que viraliza foi assim, é fácil explodir. Mas você ter um público, uma comunidade, é muito mais difícil. Verdade, verdade. E aí, conectando um pouco com o investimento pra gente, quando a gente tá fazendo uma carteira ou algo do tipo, a gente sempre pergunta assim o perfil e também o horizonte de investimento. E aí a gente vai conectar com bolsa, que você fala muito, né? Você prefere bolsa de valores ou bolsa de luxo? Os dois. Sendo que eu digo que bolsa de luxo nunca tá em baixa, nunca tá. As ações não tem como ficar em Você até baixas. postou isso hoje, não foi? Exatamente. Sabe por quê? Porque bolsa de luxo é história, sonho e desejo. E desejo não tem como cair, sempre tem como aumentar. É verdade. Eu tenho uma curiosidade em relação a essa negociação, assim, que acontece em mercado secundário, que a gente Claro. fala, né, de bolsa de luxo, todo esse contexto. As propostas são recorrentes, você tem sempre, tipo assim, quando tem uma bolsa diferenciada, né, uma Birkin, alguma coisa do Claro. tipo, chegam essas propostas com facilidade, é um mercado com muita liquidez, e conta também uma história, né, alguma história curiosa, assim, que você já possa ter tido de Claro. alguma oferta dessas bolsas aí. Eu digo que investir certo na bolsa, Na bolsa física, não é só, é uma bolsa cara e é bonita. Não, você tem que saber onde investir. Second hand é uma maravilhosa, assim, é incrível a oportunidade. Por quê? Tem gente que compra por um valor, tá apertado, vende pela metade. Geralmente são bolsas de fácil acesso. Como é que você ganha dinheiro através de bolsa? Raridade. Você compra a escassez. Exemplo, hoje em dia eu posso chegar na Hermès e tentar comprar essa picotã. Eu não vou conseguir. como é esse processo quando você chega na Hermès lá pra fazer? Primeiro você vai ser maltratado, Tchau. vão me dar uma negativa. Entrei É lá, muita Júlio, um luta. abraço. É muita luta. Você tem que comprar muito lenço, você tem que comprar muito sapato para poder começar a ter possibilidade de investir em coisas que ninguém tem acesso. Exemplo, picotão, a bolsa de entrada da Hermès. Você depois de comprar um sapato, um lenço, fazer um relacionamento com a vendedora. E detalhe, o relacionamento, eu não acho isso certo, tá? Não tô falando que é certo, tô falando Uhum. que é. Que é assim, Funciona, Que é assim. é isso. Eu posso ser a melhor cliente Brasil. Chego na França, zero game. É mesmo. Não tem Zero. conexão, não? Zero. Tem que ser aquela mesma vendedora, sei lá. Você foi em Miami e aí tem uma vendedora em Miami, você só compra em Miami. E Se for se a na França, tem que vendedora fazer for relacionamento. demitida, o próximo vendedor que pegar você vai ver que você tem uma cartela. Tudo bem. Mas se ele receber 2 bolsas no mês, ele vai vender para cliente dele. Você vai voltar a conquistar
o vendedor pra poder ele querer vender. Ele que escolhe. E eu já te até que você tem que, às vezes, tomar um café com o cara, essas coisas Não. assim, ou com a vendedora, né? Enfim. Agora tá mudando isso. Exemplo, eu cheguei em Madrid, consegui comprar uma Constance. E a Constance é uma bolsa que eu comprei ela por 8.000 euros, convertidos dá o quê? Dá Vai dar 50, 60 50 mil. a 60 mil. Se eu chegar no Brasil, abrir a boca, na mesma hora, eu vendo por 100, 110, 100 Amanhã. às vezes. No mesmo dia. É Realmente. escassez. E até eu fiz o trabalho de casa, viu? Então, assim, você quando conectou, assim, prata, ouro, que tinha dado uma queda, é o mesmo racional de escassez, É escassez. né? Você tem limite, né? Só na que, oferta. só que você não tem negociação ali diária, então você não tem a volatilidade que tem uma bolsa da vida. Eu acho incrível que eles fizeram uma forma de vender o luxo de uma forma inacessível. Exemplo, Virgínia. Gente, ela é uma bilionária. O que é que Virgínia não consegue comprar? Hermès. Ela compra, inclusive, com a minha personal shopping. É mesmo. A loja não vende pra ela. Caramba. Se ela chegar numa loja na Hermès, não. Querendo uma Birkin, uma Kelly? Isso é Não, muito não. bom. E como é que você merecimento, faz pertencimento. pra comprar o primeiro lenço? Um lenço eles vendem. Não, lenço. Ah, a loja entrou, tá aberta. quero. Tá. Lenço, perfume. Tá lá, tem bolsa também que eles vendem. Mais Birkin, Kelly. E a resposta é: não tem no estoque ou não tem resposta. Não tem. Tu é Pode vai indiferente. cara dizer. Quem Claro que Não não é tem. pra você ainda, É. né? Eu já recebi muito, não. Eu tô começando a tentar receber sim agora. E mesmo assim, pronto, eu quero comprar uma bolsa. Eu comprei uma Birkin, segunda mão. Não consigo comprar em loja. E na época eu comprei ela por 50 mil. Foi até daquela Val Macchioli. Sim. Usei ela durante 3 anos, estou vendendo ela agora por 90. E eu usei durante 3 anos. Caramba. E ela deve ter comprado essa bolsa, eu digo a você, na época que ela comprou, por uns 30. Foi mesmo. É muito rápido. Caramba. E a ideia de bolsas mais, vou dizer assim, caricatas, né? Foi estratégia, foi gosto, foi o quê? A primeira foi gosto. Eu olhei o pombo e fiz, meu Deus. E detalhe, quando eu comecei a comprar essas bolsas exóticas, eu sabia que eu precisava ser... Ninguém é bom em tudo. Você tem que ter um segmento. Exemplo, bora usar um médico. Médico estuda para ser médico, 7 anos. Depois, já tem muito médico. Ele tem que se especializar em algo. Depois, ele ainda vai fazer uma subespecialização. Então, eu fui por esse caminho. Eu disse, primeiro, eu tenho que ser boa em algo. Moda. Mas moda é muito amplo. Quando alguém olha pra mim, tem que pensar em algo. Tem que ter um recall, exemplo. E eu fiz publicidade. Então, eu sempre trouxe também esse lado de marqueteiro, publicidade. Eu me vejo como produto. Então, eu tenho esse produto, alguém tem que olhar pra mim e lembrar. Aí eu disse, vamos pra bolsa. Aí de bolsa, eu fui pra bolsa exótica. Eu fiz, cara, ninguém compra bolsa exótica aqui. Nunca vi. E todas as vezes que eu chego, sempre alguém pergunta, cadê a bolsa de hoje? Então, eu fiz um trabalho bem feito. Verdade. E bolsa exótica virou isso. E virou o quê? Escassez. A primeira bolsa que eu investi, exótica. O pombo. E quando eu comprei o pombo, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu estando dentro de fofoca da moda, que não seja algo que me prejudique, tá ótimo. A fofoca da moda é meu meio. E a do pombo, acho que falaram bastante, né? Eu imagino que deve ter várias histórias curiosas aí sobre essa bolsa do pombo. Conta alguma pra gente aqui. Essa bolsa do pombo, inclusive, é de Jonathan Anderson. Antigamente, eu sempre falei até, quando eu comprei a primeira bolsa dele, eu fiz, cara, esse cara vai ser o próximo nome da moda. Ele vai ser o próximo nome da moda. E eu comecei a investir em bolsa dele. Resumindo, hoje em dia ele é o diretor da Dior. Ele é o estilista da Dior. E eu comecei a investir nele há muito tempo atrás. Então, a primeira bolsa que eu comprei, eles fizeram a primeira tiragem, que era a bolsa pombo. Na época não tinha, saiu em filme, não sei o quê. Na época era tudo mato, não tinha saído em filme, nada. Ninguém tinha investido. Mas sendo que esgotou. E na época da Copa, eu tinha essa bolsa e teve um jogador, começou a fazer um monte de gol. O pombo. O pombo, que foi um Richarlison, fenômeno na Um época. monte de gol, ela foi legal, viu? Ah, foi não? Não, muito Mas não. ele teve uma relevância bem grande na Copa. Fez um golaço e foi bem Jogou a famoso. bola lá, ele jogou. Aí, o que é que aconteceu? Mais uma vez, onde eu digo, bolsa é sonho, é escassez. Chegou outro jogador pra mim, mandou um direct. Oi, tudo bem? Minha mulher me mostrou a bolsa que você tem do pombo. Já tentei de tudo, inclusive esse jogador nem daqui é. Ela é colecionadora de bolsas e tudo na vida tem um preço. Quanto é que você vende esse pombo? Assim, que ela na tá lata. louca pelo pombo e eu quero agradar minha mulher. Por mais homens assim. Inflacionando o mercado. pô. muito. Elas não aceitam menos. Aí eu peguei e falei pra ele, tudo na vida tem um preço. Mas eu tava até em Miami, né? Aqui eu tava.
Eu disse: "Rapaz, mas eu gosto dessa bolsa". E essa bolsa foi o que me projetou. Talvez seja um preço que agora ainda não é o momento de vender. Na época eu comprei essa bolsa, acho que deu tipo 9.000, 8, 9.000. Ele falou: "Pago 50 agora no Pix". Fiquei tentada. Eu fiz: Cara, "Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vendo pombo, eu não vendo, vendo, não vendo". Eu conversei até com meu pai. Eu fiz: "Pai, será que eu vendo?". Ele fez: "Fernanda, tu já se pagou essa bolsa há muito tempo. Não é o momento. Fica com essa bolsa que tu tá agora criando o nome. Tipo, como é que tu vai vender a bolsa mais exclusiva que tem? e criou Se uma fosse conexão da alguma bolsa contigo, né? olhou Tipo pra assim, bolsa, olhou pro é. pombo, não lembrou de mim. Eu fiz, ele fez: "Fernanda, acho que não é o momento ainda". Eu fiz: "É verdade". Eu fiz: "Ó, dei pra trás". Eu fiz: "Muito obrigada, quero não". Ele: "Como assim? É muito mais que você comprou". Eu fiz: "Tá, mas não é". Resumindo, fizeram outra tiragem, um tempo depois, a bolsa caiu o valor, mas eu não vendi, tá lá, de Mas como minha. teu pai falou, você já tinha pago Eu essa tinha se bolsa pagado há muito tempo, há bastante tempo, né? muito Então tempo. é esse contexto. E sobre outros bordões também, marcas sua, né? A ideia do LPG, Luz, Poder e Glória. Como é que veio essa ideia aí? Eu digo que todo mundo tem que ter um mantra. E que se alguém consegue, eu sou quem? Incompetente de não conseguir. Vamos ser sinceros, tem gente que sai lá do Cafundé do Judas, não tem acesso nem à internet, acerta um tigre da vida, uma onça, seja o que for, e fica milionário e compra jato e dá certo. Então eu sou quem? Incompetente. E eu vou usar a melhor referência. Eu digo que tudo na vida tem que ter competência, tem que ter brilho, tem que ter sorte. E o poder da palavra. Até o pessoal faz: "Ah, mas fulaninho ficou rico por causa de tigrinho", mas tem que ter competência, senão você faria igual e seria. E Perfeito. então eu digo que tudo tem que ter. E o luxo, poder e glória foi um mantra que eu coloquei na minha cabeça. O que é que você quer? O luxo. Que o luxo não é nada mais, nada menos que o que eu desejo todos os dias. E luxo é comportamento. Eu não falo que luxo é só ter, mas é como eu me porto. O que é que eu quero projetar? Com quem eu ando? Com quem eu converso? É um luxo. Com É um luxo certeza. de escolha. O poder, que é uma consequência, inclusive, do luxo, que o poder eu vou adquirir através do comportamento que eu tiver, e a glória, que é a soma de tudo. Aí, quando eu realmente concretizar e vou dizer: "Não, agora eu só vou ter a glória". Então eu digo que o LPG é o que eu quero pra vida, que é o luxo, o poder e a glória. Não é sobre dinheiro, mas é sim sobre, assim, concepção, estilo de vida. Isso aí tem um pouco de conexão com o livro que a gente, lá na Recan, que é o nosso escritório, né? A gente faz um trabalho de leitura de livro. Não tem uma periodicidade assim, mas a gente pega um livro, Um dá clube para do todo mundo, um clube do livro. livro assim para depois a gente trazer boas Claro. práticas. E Juliana, que estava aqui antes da gente começar a gravar, ela comprou Coisa de Rico do Alcoforado, que é um sociólogo, né, novo brasileiro, que ele meio que se debruçou nessa classe realmente muito rica que tem no Brasil, que é quase inatingível assim de você imaginar. E ele fala um pouco disso assim, que não é só você ter o dinheiro, o Não. volume, você tem que saber se portar e entender o que aquele povo vive. E ter o conhecimento. Exato. Conexões, né? Tem Eu, que ter. eu acho que é muito o que a gente vem falando aqui, muito sobre a questão do seu networking, né? Das conexões que você faz na sua vida, o que é que você se propõe a fazer. Acho que muita gente chega nessa ideia e faz, poxa, a sua postura, o seu posicionamento, ele é firme. Você fala exatamente aquilo que você quer, aquilo que você deseja, tudo isso. E que muitas Exatamente. vezes as pessoas não têm coragem de falar. E você fala, e por isso você cria essas conexões. A pessoa tá falando aquilo por dentro. Ela queria muito poder falar aquilo e muitas vezes ela não Isso fala. é uma coisa que eu sempre digo: pra que romantizar a pobreza se eu posso romantizar a riqueza? Por que eu vou ficar me lastimizando? Ai, essa bolsa é muito cara. Ai, isso daqui, quando alguém posta uma bolsa cara, uma roupa cara, isso daqui é um absurdo comprar. Desculpa, se você tivesse, você compraria. Trabalhe, tenha competência e compre. A mesma o mesmo gasto energético que eu vou ter pra ficar me vitimizando: "Ai, porque eu não consigo. Ai, porque eu não quero. Ah, não sei o quê". Eu vou ter o mesmo gasto energético pra dizer: "Eu posso, se alguém conseguiu, eu vou conseguir e eu vou ter". Então é igual, pronto, eu faço muito sorteio no meu Instagram, que é uma coisa que eu detesto. Quem manda direct pra mim: "Ai, mas eu nunca ganhei. Eu tô jogando, eu tô apostando, mas eu sei que eu nunca vou ganhar". Meu amigo, com um pensamento desse: "Eu É. quero que você não ganhe". Sabe quem é que eu gosto? Quem chega pra mim e diz: "É minha, eu vou ganhar". E se eu abrir o direct da maioria das pessoas que ganharam, Vocês todas falaram. falaram pra mim: "Essa bolsa vai ser minha". Eu encontrei com uma gravidinha na academia, umas 3 semanas atrás, e eu coloquei uma Birkin. E eu disse: "Ó", inclusive peguei o valor No dessa sorteio da bolsa, Birkin? o sorteio, Uau! o sorteio, eu rifei ela e doei o valor, doei 50.000 para o Hospital do Câncer. Que maravilha. E eu passei por uma gravidinha na academia, ela olhou pra minha cara e fez: "Oi, Nanda, lhe sigo, amo lhe acompanhar, tal. E eu comprei, viu, e eu vou ganhar. Pode anotar, você vai me dar essa bolsa aqui na academia, a bolsa é minha".
Aí eu disse, rapaz, gostei da moça. Mas na hora eu tava apressada, não sei o que. Claro, sim, vai ser sua. Não é possível que essa mulher ganhou. O sorteio. Aí liguei. Todo mundo liguei, como eu sempre faço, liguei pro FaceTime, nada ela atendeu. Disse, mulher, LPG, atende. Aí ela pegou, atendeu na hora. Ela olhou pra minha cara, começou a gritar. Nada, não sei o que. Ela fez, você não tá lembrada de mim. Aí eu fiz, não, ela fez. Eu passei por você na academia, olhei e falei, eu vou ganhar essa bolsa. E eu tô lhe provando, eu ganhei. É isso, o poder da palavra é muito forte. Gente, você é o que você fala, o que você projeta. Pensamento derrotado vai ser derrotado. Pensamento ganhador vai ser vencedor. Não tem como. É Verdade. É isso, perfeito. E fazendo uma curiosidade dessa história, né? Meu avô já é falecido, mas na época que ele era vivo, ele jogava toda semana na Mega Sena. Não ganhou, mas jogava toda Mas semana. tentou, lutou, lutador, E aí, guerreiro. a história curiosa é que minha mãe chegava pra ele e falava: pai, para de jogar esse negócio, você nunca vai ganhar. Aí ele fez: ó, quem nunca vai ganhar é você que não joga. Eu tenho a possibilidade. E você nem isso. Exatamente. Então a certeza que eu tenho é que você não vai ganhar, que você não joga, E né? detalhe, essa frase do seu avô, há muito tempo atrás, dá pra usar pra vida. Não, isso é uma Pra analogia para as vida. coisas. Tentativa, tentar, né, fazer, se projetar, E tentar. eu vou levar pra minha vida. Legal. Achei incrível. É isso. Foi igual uma frase que eu uso muito hoje em dia, que uma vez eu fui no asilo. E o senhorzinho, a festa de Natal. Eu sempre gostei muito de conversar com gente mais velha. Eu acho que todo mundo tem uma bagagem. Qualquer pessoa sempre vai agregar algo na sua vida. E eu conversando com o senhorzinho, aí ele olhou pra minha cara, ele, 100%, ele fez, eu resolvi me internar. Eu pago esse asilo. Inclusive, eu sou o único que tenho liberação pra sair. Ele ia pro Plaza, lembra que tinha um piano lá? Sim. Aí ele ia pro Plaza, enfim. Ele olhou pra minha cara e fez, minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Aí eu fiz, o quê? Ele fez, beleza não é dom, beleza é hábito. Um senhorzinho de um asilo. Eu parei, pensei, ele fez, você não acorda bonita. Você pode ser a mulher mais bonita do mundo, mas você vai acordar com mau hálito, você vai acordar com cabelo bagunçado. Pode ser a mulher mais belíssima. Você tem que ter o hábito de ser bela. É o hábito de você escovar o dente, é o hábito de você pentear o cabelo, é o hábito de você estar com a unha bem feita. Então, assim como trabalhar é um hábito, para academia é um hábito, ser belo também é um hábito. E é verdade. E eu peguei essa frase pra minha vida. Perfeito. Depois eu descobri até que ele tava num câncer terminal, faleceu super rápido. Mas ele me deu uma aula de vida. Deixou um legado aí pra NF, né? 100%. É isso. Massa. Legal. A gente tá falando muita coisa boa, apesar dessa última não ter sido tanto. E a gente queria também escutar um pouco de você, assim, dos desafios que teve ao longo do tempo, polêmica. Hoje na internet é fácil de você ter algum hate, alguma coisa que tenha acontecido. Muito rápido. Então conta pra gente um pouco, porque eu já ouvi até alguns influenciadores falarem que gostam, assim, de hate, porque ele alavanca mais em termos de engajamento. Pode ser negativo, mas depois vem uma parte boa. Vem. Até. Então conta pra gente um pouco do que já pode ter acontecido. Cara, eu digo que tudo na vida a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada. Primeiro, nenhum escândalo é eterno. Qualquer escândalo, você vai ter que aguentar 48 horas. Toma um Rivotrilzinho, um negocinho, fica 48 horas pleno. Depois de 48 horas, vai chegar uma fofoca maior e vai substituir Passou. sua fofoca. E vai ser, todo mundo, é tudo muito rápido. Então, a partir do momento que eu entendi que daqui a 48 horas vai ter uma fofoca maior, daqui a uma semana nem vai ser mais fofoca, eu comecei a encarar cancelamento de outra forma. E hoje em dia, pra você ser cancelado, você tem que falar muita besteira. Eu sei que eu não agrado todo mundo. Nem Deus agradou todo mundo. Tem dias que eu tô mais pra baixo e tem coisa que, porra, machuca. Gente, não é Normal, gente. Né? normal. Mas eu sempre tento fazer do limão a limonada. Teve até uma vez que eu, entre várias assim, coisas, já teve da moda e teve que sem ser de moda. Mas o que marcou, que viralizou muito, foi a do macaco. Eu fui pra Marrocos e lá é muito normal você chegar e um macaco pular em cima de você e tirar foto. Aí eu tava eu, minha mãe, um amigo e meu fotógrafo, querido, que tá ali até. Aí tirou a foto, eu com o macaco, sendo que o macaco tava acorrentado. E ele tirou a foto com o macaco. Qual foi a minha diferença pra do Daniel? Ele apagou a corrente pelo Photoshop. Todo mundo falou o quê? Lindo, 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 que foto maravilhosa. E eu postei a foto original, o macaco acorrentado. Pra quê? Meu Deus. Lá vai o povo me cancelar. Começaram a dizer que eu tava incentivando o comércio animal, incentivando Cárcere o dos turismo animais. animal, o cárcere. Eu fiz, gente, eu só tirei a foto com macaco, eu não fiz mais nada. Mas hoje eu entendo que realmente chocou. Hoje eu não tiraria novamente, aprendi. Mas eu fiz do limão a limonada. Por quê?
O pessoal de lá saiu em um monte de site de fofoca, a galera me crucificando. E o pessoal é maldoso. É. Eu vou acorrentar você. Eu recebi até ameaça de morte. E porque tem eu gente que nem te tive foto macaco. conhece, né? Tipo Zero. assim, A o maioria, cara, né, né, E velho? no vem... país de lá é É. legalizado, gente. É. E outra coisa, o pessoal lá deve tirar foto também, né? O pessoal Sabe que o que tava eu não passando entendo? lá. Exemplo, um monte de atriz que é vegana, não come bichinhos, mas tá lá com sua bolsa de couro. Ah, É, para de perfeito. ser hipócrita, falso E moralista. tem muito isso na É o que internet mais hoje, é o que tem. mais tem. É Não isso. como bicho, mas uso na mão o couro dele. É Irmã, isso. bora ser consistente e É coerente. E saiu. Aí o que é que aconteceu? Saiu no site de fofoca de Marrocos, dizendo que estavam recebendo uma turista brasileira. Ela tirou foto com a cultura deles e ela estava sendo crucificada. O feitiço vira contra feiticeiro. Eu ganhei mais de 10 mil seguidores marroquinos. Eu parava na rua, tenho até vídeo. Eles me abraçavam. Sério? Saiu na televisão de Marrocos. Foram super solícitos, porque eles falaram como é que um país que mata mais pessoas do que macacos, Tá como o Brasil, criticando. É, tá perfeito. criticando uma turista tirar foto de macaco. Quem são eles pra falar da gente? E isso viralizou. Viralizou, porque ficou aquela disputa. É a nossa cultura, quem são eles pra estar falando da nossa cultura? Cara, até hoje eu tenho um monte de seguidor marroquino. Eu recebi presente no hotel, eu Foi recebi mesmo? tatuagem que eles fizeram no meu braço. Como assim? Um Fica aqui. agradecimento no sentido de propagar a cultura deles Eu até, digo que né? quando a gente tem uma energia boa, até quem quer fazer o mal, vira a favor do bem. Que massa. E quais outros exemplos de polêmicas, assim, você lembra nessa trajetória aí, que já tem tempo, que você acha que foi interessante de alguma A forma? fiscal das bolsas. Ah, tem isso, é? Teve uma atriz que postou, ela tinha acabado de sair do Big Brother, quando o Big Brother era muito estourado, e ela postou um sapato, que era um sapato da Saint Laurent. E esse sapato, quando eu olhei, eu fiz, gente, pelo amor de Deus, até pra usar uma falsificação, você tem que saber usar. E o sapato era gritante que era falso. Eu fiz, cara, é muito melhor você usar uma marca brasileira, original, do que Tá tá tentando... tentando enganar seu seguidor. Aí eu peguei, não falei, não citei nomes, postei meu sapato, eu fiz, esse daqui é o original. Aquela indiretinha Agora o direta. falso fica por conta de vocês. Aí ela pegou, respondeu. Você não tem o que fazer, você tá sendo o quê? Fiscal das bolsas? Mas sendo que a população, no geral, consome muito falsificado. Mas ela respondeu no seu direct Não. ou foi Pá. story, né? Stories. E falou, ainda foi se defender, foi um stylist que me colocou, não sei o quê. Aí eu peguei e mudei o link pra minha bio. Nanda Figueiras ou a fiscal Fiscal das das bolsas. bolsas. Por quê? Gerei muito hater, muita gente que não gosta de mim, mas eu separei o joio do trigo. Quem eu ganhei de seguidor é porque gosta de coisa original e gostou do meu posicionamento. Perfeito. E quem me criticou é um público que eu não tô interessada no momento. É. Fez esse bem. filtro natural da coisa, né? E Com- imagino que na época, sair do BBB, a pessoa deveria ter uma relevância, né? Então, Gigante. assim, vários seguidores e por aí E vai. era você ter dito assim, uns têm LPG, outros não, né? Mas eu tinha o LPG na época. Ah. Tanto é que até hoje em dia meu público é. Pronto, eu posto foto de biquíni, eu posto foto do que for. Eu juro a vocês, não chega nada de homem dando em cima, de namorando ou não, ou tipo, algo desrespeitoso. Pode chegar um doido ou outro, assim, um em Sim. 1000, mas não chega. Por quê? Eu digo que 92% é feminino, a maioria tudo é gay ou é marido de amiga. Porque eu fiz um público tão, assim, uma comunidade tão grande que só quem me segue é quem ou é curioso ou gosta do meu conteúdo. Perfeito. Tem o meio termo. Conexão genuína, né, ali dentro. Exatamente. Legal. E desses exemplos aí que você falou, né? Não sei se esse do macaco, mas teve algum momento que você pensou em largar essa vida social, né? De influenciadora, tudo isso? Vários. Ah, E quem fala que não, tá mentindo. Tanto é que hoje em dia é minha principal fonte de renda, mas eu tô procurando outras. Porque chega uma hora que, cara, Nossa, né? se bem que a NF eu acho que não consegue mais viver no anonimato Não, hoje, não né? consigo. Ah, eu amo o que eu faço. E eu digo que, pronto, tem seguidor que chega pra tirar foto. Posso tirar uma foto? Eu faço, como não? Tá incluso no cachê, meu amigo. O cachê que eu recebo no final do mês tá levantar, tirar foto o tempo todo. Eu acho que eu vou me frustrar. Exemplo, um dia que eu vou pro shopping e ninguém Ninguém pediu para. uma foto. Eu vou dizer, cara, flopei. É comum, né? Você Flopei. passando no shopping, o pessoal deve pedir fotos, assim, Graças tudo a... E é isso. engraçado que, juro por Deus, me assustou até em Mônaco. Quando eu vi LPG e pedindo pra tirar foto, eu fiz, cara, eu tô em Mônaco e pediram. Orlando já aconteceu. É bizarro. Eu digo que quantidade de seguidor não quer dizer nada. Porque eu criei uma conexão, realmente, um clã. Ô, NF, e assim, quando você fala, aí no shopping, aqui em Recife, coisa do tipo, a sua base de seguidor, ela tem uma concentração Recife mesmo ou não? Tem muito Recife, mas eu entendi uma coisa aqui em Recife.
Para você subir o ticket médio para as pessoas de Recife lhe valorizarem, você tem que sair de Recife. Eu aluguei uma base em São Paulo na época, hoje em dia eu até comprei, mas eu tinha esse apartamento alugado. Por quê? Pra eu cobrar o valor que eu cobro aqui em Recife, eu tenho que estar circulando em São Paulo. Sim. O pessoal tem aquela mania, até médico chega aqui e diz: "Não, mas eu vou me operar com um médico de São Paulo". É a mesma coisa aconteceu comigo. "Ah, mas eu tô chamando essa blogueira, mas ela tá morando em São Paulo agora". Nem que eu viva em Recife, eu tenho que dar esse close lá fora, senão as pessoas daqui não vão dar valor. Eu tenho um amigo que ele gosta de dizer que Recife é como se fosse um balde de caranguejo, né? As pessoas não dão tanto valor às pessoas locais quanto deveriam, né? Que a gente tem pessoas profissionais maravilhosas, assim como qualquer Incríveis. outro lugar. Né? A história do balde de caranguejo é que se deixar um balde de caranguejo no meio da estrada lá, você vê, sempre vai ter um caranguejo ali que vai se destacar e tá conseguindo sair do balde ali, vem o outro e puxa Puxa a pra perninha, trás. volta pra cá, pra onde a E gente isso se tá. encaixa em Recife mais ainda, por quê? Porque a gente vive num mangue. Isso daqui tudo era mangue. Então, o que eu digo direto, se você conseguir fazer dinheiro em Recife, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Porque as pessoas daqui preferem valorizar os de fora do que valorizar os de dentro. As pessoas daqui preferem fechar com alguém, pode ser, o seu produto pode ser melhor, você é amigo da pessoa. Preferem fechar com um desconhecido do que ver você como amigo prosperando. É. É fato. E A por, cultura daqui é Você isso. sentiu isso no começo também, principalmente, né? Muito. As pessoas te criticando. Eu era motivo de tiração de onda na escola, faculdade. Essa blogueirinha, isso é uma doida ficar fazendo esses vídeos, kkkkkk. e hoje tu Hoje em segue. dia, ai, eu estudei com ela. Eu quase que eu dizia, não, sua feia, toma feia, sai. Mas assim, quando a gente é adolescente, a gente, às vezes, ou é muito maduro é forte, mas mais maduro ou menos? Você se considerava mais madura pra saber lidar com isso ou isso te afetava com mais intensidade? Muito. Porque eu sempre sofri muito bullying na escola. E eu digo que a gente sempre tem dois caminhos pra seguir, e a gente que escolhe. Quando eu sofria bullying, até porque eu era adiantada, então todo mundo sempre eu sempre fui de uma sala que as pessoas eram mais velhas 1 ano. Mas hoje em dia, exemplo, eu tenho 27 para 28, não tem Não dá diferença, nenhuma. zero. Mas de 4 para 5, de 6 para 7, Tem as muita. brincadeiras são outras, tudo é outro. Então eu sempre fui motivo de bullying. E na época até da escola, que todo mundo tinha seus grupinhos, eu sempre fui muito sozinha. E eu aprendi a curtir minha companhia. Então, por enquanto, estava todo mundo no recreio brincando e eu estava sozinha, eu aprendi a me amar. E eu aprendi a dizer: "Cara, se chegar alguém é pra me transbordar, não pra me completar, completa eu já tenho que ser". Então, eu sempre todo mundo fala que eu sempre fui muito à frente da minha idade. Eu sempre gostei de andar meus melhores amigos até hoje são meus pais. Os amigos dos meus pais, eu sempre preferi sair do que sair com os meus amigos. Porque eu sempre via: "Cara, por enquanto que essa galera tá em festa, legal é, tal, mas eu vou aprender mais aqui". Ué. Então eu sempre me destaquei através, assim, da minha, acho que mais individualidade. Entendi, que massa. Perfeito. E essa autossuficiência, acho que a própria vida, né, por você ser A vida adiantada me de criou tudo assim. isso, fez você ter essa autossuficiência que é um negócio desafiador, e até as pessoas carecem um pouco disso hoje, né, Tudo hoje em dia é narcisismo. é. Você se amar é ser narcisista. Eu digo: "Pronto, pois eu sou narcisista. E muito. Me amo, É, confio no meu potencial". é Se eu não isso. confiar em mim, quem é que vai confiar? Perfeito, perfeito. E aí, como a gente conversou, a palavra tem poder, né? Você Sim. falando isso, você atrai essas coisas pra você. Legal, a gente falando de fã ali, eu tenho curiosidade se tem alguma história de bastidor, assim, de fã engraçada que você possa compartilhar com a gente, ou... Gente, teve uma menina que ela cismou comigo. E ela cismou 2 histórias. Uma mulher já, bem mais velha, ela cismou que eu era a melhor amiga dela, e que eu era tia e que Stalker. era minha tia. E ela simplesmente postava tomando café e me marcava: Uau. "Café maravilhoso com minha sobrinha". Eu fazia: "Rapaz, isso tá Recorrente estranho". isso. Daqui a pouco ela começou a comprar presente pra ela mesma, me marcar dizendo que eu que dei e que ela amou o presente. E o pior é que minha mãe conhece essa mulher. Não é possível. Por Deus. E ela fazia Por isso com Deus. recorrência. Sempre. Quem via achava que eu era realmente sobrinha dela, que eu vivia na casa dela e que eu vivia dando presente a ela. E uma mulher que tem vários seguidores, tá? Não é nenhuma louca, nenhuma. Você não acredita. E isso deu alguma coisa, assim? Eu cheguei pra ela no direct. Tia, tô brincando. Fazia tia, ó. E detalhe, eu nem sigo ela, nunca segui. Eu fiz. Eu acho que você tá marcando a Nanda errada. E ela continuou. Até teve uma hora que eu fiz, sabe do que mais? Deixa Deixa ela pra assim lá. mesmo com essa amiga virtual sou eu e pronto. Tá bom, Aí né? eu ignorei. E teve outra que era uma menina do colégio, que eu tive que ir no colégio. Liguei pro colégio e disse: "Ó, tem como chamar?" Eu descobri qual era a escola que ela estudava. Chama os pais dela que tá demais. Eu chegava em um evento, ela sabia que eu ia pro evento e aí ela ligava:
olha, eu sou amiga da Nanda, passa pra ela, manda ela atender o celular. Ela queria ficar me monitorando. Ela queria uma obsessão em mim, que ela queria de todo jeito que eu fosse amiga dela e me perseguia. Stalker total. Com o amigo que eu postasse, ela mandava direct e ficava me ligando pelo Instagram. Gente, ela foi um stalker. No nível assim, que eu fiquei com medo e liguei pra escola. Fiz, chama os pais dela pra dar uma segurada, que tá demais. A gente pensa que isso é coisa de filme, mas isso acontece, né? Gente, acontece com frequência. Ah. Se eu mostrar pra vocês os textos que eu recebo, tipo, do nada, assim. Caramba. Uma coisa Imagino. surreal. Eu imagino. E a gente tava falando da vontade, né, às vezes do anonimato. Se você fosse ter uma vida mais anônima, assim, qual seria a carreira que você se veria seguindo, assim? Cara, se eu fosse ter uma vida anônima. O correto seria eu ser a sucessão da empresa dos meus pais. Até porque meu irmão não assumiu. Então, sempre aquela coisa assim, ela é a bola da vez, ela é a bola da vez. Que é uma empresa de... A gente tem uma montadora de estruturas de evento. Boa. Inclusive, o maior galpão, sem remendo, sem emenda nenhuma, é o nosso. Ah, A gente legal. aluga para o Brasil inteiro. E também publicidade, terceirização, eventos no geral. A gente Tem uma não faz o certa evento, a gente conexão. monta a estrutura. Tem uma certa conexão, né? Tem. Assim, minimamente. E detalhe, a empresa deles, até meus 20 anos mais ou menos, o foco era fazer o evento e fazer a publicidade. E eu sempre quis ser o produto, não vender o produto. Então, provavelmente, ou eu trabalharia com os meus pais, que eu acho que eu não iria me adaptar, porque é muita rotina, eu não gosto de rotina. Essa seria a sou primeira movida pelo resposta novo. certa, assim, digamos assim, Mas né? provavelmente eu ia tentar, cara, ser bicheira, fazer alguma coisa. Alguma coisa Ser pra... a dona do banco, alguma coisa assim. É Eu ia isso. por esse lado. Coisa boa. A gente sempre pergunta para essas pessoas de sucesso que vêm aqui quais foram as lições que você aprendeu e se você fosse recomeçar, se alguma lição seria muito importante lá atrás, valiosa. E também uma dica para quem tá começando agora, né? Feito a gente, por exemplo. Uma lição que eu daria que eu, se pudesse voltar o tempo, me posicionaria mais ainda dessa forma tudo na vida tem o valor. Se você não acreditar no seu valor, no seu potencial, o luxo, poder e a glória não vem. Porque eu já me vendi muito barato. E é muito mais fácil você já começar com o seu valor do que você subir o valor. Porque você vai ter que explicar por que subiu. Então, eu não iria trabalhar... Na verdade, foi bom o início, a permuta. Mas eu já iria cobrar, nem que fosse um mínimo, mas Tá, fazer, né? pra fazer acontecer. Porque também você começou jovem, né, Nanda? Muito Também jovem. tem isso, né? E no Muito. mercado, né? É. E se destaque. Isso Quando, tem que ser bom. quando o Instagram foi comprado, foi $1 bilhão e virou até meme na época, porque não se tinha nenhuma noção de que valeria tudo que vale hoje. Então, enfim, você pegou o negócio lá embaixo, né? Peguei embaixo, gente. Eu peguei quando era tudo mato. Mas eu digo, acredite, se você quiser fazer rede de pescar, faça, mas vire referência. Então, o conselho que eu dou tudo na vida dá dinheiro. Ah, eu quero abrir algo, mas não sei se vai dar dinheiro. Dá. Se você virar referência naquilo, alguma hora alguém vai precisar, vai linkar a você e saiba se vender. Muita gente é CDF. Tem vários... Assim, pronto, bora usar o exemplo Fernanda Pessoa. Quantos professores a gente tem? Cara, Vários. professor é uma profissão que é para ser muito valorizada, Perfeito. mas infelizmente não é. O que é que justifica Fernanda Pessoa chegar cada dia com uma Birkin diferente para dar aula e tantos outros não terem acesso a comprar uma? Porque ela soube se vender. Verdade. Ela é muito boa no que ela faz. Ela virou referência no que ela faz. Mas, acima de tudo, ela nunca teve medo. Ela deu a cara e fez curso e vendeu. Se der errado, recomeça. Eu recomeço. Se me derrubar hoje, amanhã eu vou dar outra forma de dar nó e pingo d'água e vou voltar mais forte. Maravilha. Energia positiva, né? E garra. É Muita isso. gente fala que tem, mas não tem. Muita gente é acomodado. E eu tenho pavor de gente acomodada. Nanda, a gente tem uma brincadeira no final que é aquele famoso ping-pong, né? Então a gente vai Já. perguntar. Eu acho que você vai discorrer um pouco, não tem nenhum problema. Então, assim, a gente vai perguntar também, inclusive, de viagem. Não pode falar Marrocos mais, viu? Porque Não, deve ter não sido pode. marcante. Conta pra gente um filme ou uma série. Um filme, uma série, Comer, Rezar e Amar. Amo aquele filme. Todas as vezes, inclusive, que eu quero recomeçar ou que eu acabo qualquer relacionamento, eu sempre acabo o relacionamento com a frase deles e uso pra vida. Qual a frase? Caramba. Sempre que lembrar de mim, deseja amor e luz. Sempre que der saudade, não importa onde eu esteja, só deseja amor e luz e passou. E eu Uau. aprendi nesse filme. Uau. É isso. E um podcast sem ser o nosso?
um podcast em cima de vocês. Cara, eu gosto muito do pod delas, sabe qual é? Sim, sei. Eu acho que tá. tem umas sacadas bem legais. Muito boas. E, assim, frases você falou muitas, né? Assim, você tem vários bordões, mas uma frase, assim, que possa ter te marcado. Eu gosto daquela. Eu amo a liberdade, por isso que eu deixo tudo que eu amo livre. Se voltar, é porque eu posso ir. Se não voltar, é porque nunca foi meu. Eu uso isso em tudo na minha vida. Eu digo que palavra tem força, claro, você tem que batalhar. Mas você não pode querer tanto algo, assim, prender esse algo. Tudo na vida tem que ser livre. E a pessoa escolhe ou não se quer se prender a você. Fé no flow, né? Uma viagem, Nanda. Arábia Saudita. Sou apaixonada pela Arábia Saudita. Foi a melhor viagem da minha vida. Tudo muito diferente. Não podia bebida, não podia usar roupa, não podia nada. E eu amo. E pra você de moda deve ser desafiador, né? Mas eu achei incrível. Até ver o mercado de luxo, como é diferente. Exemplo, lingerie aqui. Ninguém dá valor. Lá, coisas mais caras que tem, joia, porque é a única coisa que elas mostram aos maridos. Então, eu amo ver a diferença. Eu digo que, pronto, tanto é que meus amigos, a maioria, claro, que a gente se dá bem por afinidade, a gente só anda com quem a gente Perfeito. tem uma conexão. Mas eu amo andar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque é muito chato você andar sempre com a pessoa que vai dar a mesma opinião, que vai falar, cara, eu gosto de conhecer outras possibilidades. Maravilha. Um livro. Um livro. Deixa eu pensar. Um livro. Tem que ser algum livro que eu realmente ame. Cara, quer ver um livro que todo mundo criticou, mas eu gosto muito? Paulo Vieira. Ele tem um livro que é o do método dele. E eu amei por quê? Porque ele foi pioneiro. Sim. Eu acho ele sensacional. E muita gente... Eu fui no intuito, inclusive fiz até o curso dele, no intuito de é lavagem cerebral, é lavagem cerebral. Mas eu até, pra fazer aquele livro, eu gostei de ler e entender até as sacadas que ele dá. Ele é muito Perfeito. marqueteiro, é muito bom. Entendi. Eu acho que é um belo... É boa, é boa. Foi Pra uma abrir boa a cabeça, indicação. sabe? Boa indicação, perfeito. Nanda, um investimento. Na bolsa. Na Hermès. Qual bolsa? Hermès. Se fosse pra comprar uma bolsa agora. Birkin. Birkin ou Kelly. É a única bolsa que você vai comprar hoje por... Vai triplicar o valor na mesma hora. Mas as pessoas vão ter acesso a essa bolsa de cara? Aí Tem que comprar um está lencinho, o né? erro. Tem que comprar vários lencinhos. Mas bolsa de entrada, que eu diria assim, que você não vai perder o valor, eu iria em envelope da Saint Laurent. Tem muita, tem. Mas eu não vejo Saint Laurent despencar valor. Maravilha. Uma pessoa que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Daqui, Pode ser daqui e também sem ser daqui. Fernanda Pessoa. Legal. Inclusive, minha xará. Olha aí. Eu acho ela genial. Ela é, de Agora, fato. vocês realmente falando, que eu tenho muita curiosidade até, como tantos tentam, são muito bons, e como ela Chegou lá. conseguiu chegar no LPG. Ela é muito referência, Ela né? é fenômeno. Isso é verdade, isso é verdade. Fica aí o convite para Fernando Pessoa de participar aqui do Minha podcast xará, com a a próxima gente. Fernanda. É isso. Para finalizar, se nossos ouvintes fossem levar uma única mensagem aqui do nosso podcast, qual a mensagem você gostaria que fosse? Determinação. Tudo na vida você tem que ter recorrência. Tem dias que a maré tá mais baixa, que você tá com preguiça. E aí é deles que a gente vai fazer do limão à limonada. E outro, você não é amigo de ninguém. Tem até seu melhor amigo, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, que lhe aconselhe. Meu pai sempre me criou com: eu vou lhe aconselhar, mas a decisão final quem vai tomar é você, porque a vida é sua. Então, o conselho final que eu dou é: a vida é sua, ninguém vai viver por você. Você vai ter que pagar pelas consequências e também vai pagar pelo que dá certo. Com certeza. Determinação e recorrência. Maravilha, maravilha. Nanda, agradeço demais por ter aceitado o convite. Foi um prazer. Fiquei muito feliz quando soube que você estaria aqui com a gente. É por ter compartilhado essa sua trajetória, esses bastidores aí. Tenho Inclusive, certeza. meu pai é fã do seu sogro. Meu Não, pai eles são bem amigos, né? Devia marcar um podcast deles. Vamos fazer. Acho que é isso. Mas agradeço bastante aí por ter aceitado o convite, compartilhado esses bastidores aqui com a gente. E é isso aí. Para quem está nos assistindo, muito obrigado pela atenção, por ter ficado com a gente até aqui. E continua assistindo a gente, continua seguindo a gente, que a gente tem muita coisa boa, muito episódio legal para sair por aí. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.